Cordeiro sobre a cruz, sua vida entregou. E hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto, és tudo para mim. Olha o que ele fez. O nosso caos tornou-se ordem. Éramos órfãos, hoje seus filhos. O Rei da Glória, acima de outros reis. Todos os povos são atraídos, iluminados por sua glória. O Rei da Glória, acima de outros reis. Maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez um cordeiro e sua vida ele entregou. E hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto, és tudo para mim. Agora nós vamos começar baixinho, cantando Glória ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar bem baixinho. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Cresce um pouquinho mais. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Agora pode. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro, maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez um cordeiro sobre a cruz. Sua vida ele entregou. E hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto, és tudo para mim. És tudo para mim. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem? É um prazer estar com você aqui mais uma vez, para a gente poder estudar junto, seguir estudando junto esse livro da qual nós começamos recentemente, e no último capítulo o pastor Denis introduziu já a segunda parte desse livro. Eu estou falando do livro do A.W. Tozer, chamado A Vida Crucificada. O capítulo de hoje em específico, o capítulo 6, se chama Um Descontente com o Status Quo. O que isso significa, né? A ideia do autor vai ser falar sobre como ele se percebe como um cristão descontente com a forma, com o jeito com a qual a vida cristã média é levada, e como isso é exemplificado na história do povo de Deus através de Israel, através da própria igreja do Novo Testamento. Então, a minha oração é que o Senhor, Ele mexa os nossos corações, mova os nossos corações em direção a Ele, para além das formas, para além da cerimônia, e para que isso resulte uma vida de fato real com Ele, uma vida crucificada, uma vida cristã profunda. De forma muito interessante, Tozer vai dizer que na história do povo de Israel, esse movimento de
formatação, de cerimonialização da fé, do nosso relacionamento com Deus, foi algo muito presente também. Não que exista necessariamente um problema na forma ou na cerimônia, mas o âmago da fé cristã, o âmago do nosso relacionamento não está na forma, está em algo que vem de dentro, algo que envolve um relacionamento, uma afeição íntima com o Senhor. E ele exemplifica que isso aconteceu na história de Israel de forma muito clara, né? Israel tinha acesso aos mais diferentes milagres da parte de Deus, eram acompanhados por uma coluna de fogo à noite, uma coluna de fumaça durante o dia, viram o mar vermelho se abrir, um monte Sinai se rachar, e ainda assim, apesar de terem começado no centro, no âmago desse relacionamento com Deus, da forma mais fervorosa possível, com o tempo, foi se percebendo um movimento de exteriorização. Eles saíram do centro para o perímetro, onde cada vez mais o dia a dia com o Senhor parecia uma sequência de formas e de cerimônias a serem cumpridas, e então aquele relacionamento de fato fervoroso se perdeu. E o que Tozer vai dizer aqui é que os profetas que o Senhor enviava então para o povo tinham como objetivo fazer com que eles olhassem e tomassem um caminho exatamente contrário. O movimento que o povo fazia era do centro para a periferia do relacionamento com Deus. E o povo de Israel então recebia esses profetas para que ouvissem do próprio Deus um chamado para eles retornarem para o centro, para eles voltarem da exteriorização com a qual eles estavam comprometidos na sua vida religiosamente cristã. E é interessante notar que o autor também vai dizer que esse não é um problema só de Israel. Isso acontece também na vida da igreja do Novo Testamento, da vida da igreja contemporânea. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele, um verdadeiro e íntimo relacionamento forte, pulsante, vibrante, que seja a coisa mais importante da nossa vida, no nosso dia. Mas nós estamos muito satisfeitos com palavras repetidas domingo após domingo, com as mesmas rotinas e os mesmos horários a cada semana para satisfazer a nossa vida cristã. Então, é um tom de certa crítica. Tozer vai levantar a voz contra esse tipo de pensamento na igreja atual, nos levando a pensar em como a geração de Israel foi mal vista por conta disso, sob a ótica de Deus, e como nós caímos no mesmo perigo muitas das vezes quando nos satisfazemos com o exterior, sem nos preocupar com o interior. E é curioso porque geralmente nós atribuímos esse apego à forma, à institucionalização, à Igreja Católica, né? A Igreja Católica Romana. A gente costuma pensar e a gente celebra a Reforma, por exemplo, como sendo uma quebra, um rompimento desse tempo onde a nossa fé era formatada de certa maneira, e agora nós somos aqueles que têm a fé livre em Jesus, que têm a fé pessoal em Jesus e não institucionalizada. Mas por mais triste que possa parecer, é bem possível, e Tozer vai alertar para isso, que nós estejamos vivendo da mesma forma no nosso contexto de igreja protestante, porque nós passamos a nos acostumar com as formas e nos acostumar com as palavras e com os discursos muito mais do que nós temos nos preocupado em olhar para dentro do nosso coração, para o interior de quem nós somos, e perceber o quão mais próximos, o quão mais apaixonados por Jesus nós estamos. E aqui ele usa uma metáfora muito interessante, eu diria até polêmica, mas que eu penso que traduz um pouco de como historicamente isso aconteceu. Ele levanta a imagem de um vitral de uma igreja centenária que está ali meio que do mesmo jeito por anos. E em algum momento da história dessa igreja, aquele vitral era límpido, era extremamente translucente, então era possível de você enxergar perfeitamente o que estava do outro lado, e com o acúmulo da poeira de centenas e centenas de anos, aquele vitral começa a ficar mais embaçado, começa a ter poeira acumulada, e ele faz um paralelo para nos lembrar de que muitas das vezes esses vitrais, por mais bonitos que eles sejam, por mais originalmente capazes eles fossem de mostrar e dar visão para o lado externo,
agora parece que quando nós olhamos para o céu através deles, existe uma camada de poeira acumulada durante centenas de anos que nos atrapalha de ver o que está do outro lado. E ele diz que a igreja provavelmente sofre desse mal ao longo de centenas de anos, acumulando tradições e denominações diferentes e modos diferentes de fazer aquilo que deveria ser simples. Nós passamos a ter muita dificuldade de identificar o que é a forma e o que é conteúdo, o que é de fato Deus e o que é homem, na forma com a qual nós vivemos a nossa vida cristã. Essa é uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer, meus irmãos. É claro, a liderança da igreja brasileira e, por que não, da igreja do Senhor espalhada pelo mundo, pensando principalmente em como nós, como igreja, estamos viabilizando e fazendo e fomentando, melhor dizendo, o relacionamento das pessoas com o Senhor, mas também individualmente, cada um de nós, o quanto nós temos nos apegado à forma, a conteúdo, a estruturas e não ao conteúdo, perdendo talvez o cerne, o centro da mensagem que o Senhor tem para nós, que é que Ele quer ter um relacionamento vívido conosco, que Ele quer ser aquele que caminha conosco dia a dia, e nós temos nos contentado com tão pouco, devolvendo para Ele migalhas, enquanto Ele nos oferece uma mesa farta à disposição. Uma observação, contudo, não leve isso para um lado como se as denominações e as confissões de fé e a forma ou a estrutura elas fossem intrinsecamente ruins. Pelo contrário, muitos desses aparatos na história da igreja foram criados por homens com um desejo real por seguir a Deus, com um desejo real de achegar o povo de Deus a Ele e de serem de fato vozes proféticas no seu tempo, levando o povo a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O grande problema está no acúmulo dessas coisas e na visão do crente médio, por assim dizer, de que essas coisas constituem a nossa vida cristã, de que são essas coisas que constituem a forma como nós devemos viver a vida cristã, e aí acaba se perdendo o centro, o âmago do que é de fato viver uma vida crucificada. Tozer vai resumir esse pensamento dizendo que é melhor ter uma igreja pequena e real do que uma igreja grande e artificial. É melhor ter uma religião simples e real do que uma cerimônia pomposa, oca e vazia. E quando ele começa a falar então sobre o Novo Testamento e sobre como muitas pessoas às vezes esquecem do Antigo, ele vai começar lembrando sobre como o Novo também replica muita coisa do que aconteceu no Antigo. Ele cita, por exemplo, alguns grandes homens da história: John Wesley, John Owen, os puritanos, os reformadores, João Calvino, John Knox, vários nomes dos quais nós prestamos muito respeito, e vai compará-los a profetas de Deus da história do Antigo Testamento também, lembrando que o principal objetivo desses homens não foi necessariamente ou apenas consertar falsas doutrinas. Em sua grande maioria, esses homens vieram para chamar o povo de Deus de volta ao centro, para tirar o povo de Deus do olhar para as formas e colocar o olhar do povo de Deus no coração de Jesus de fato. Então, de alguma forma, isso se assemelha com o que sempre aconteceu na história do Antigo Testamento, também na história do povo de Deus. O trabalho desses homens foi muito mais para fazer com que as pessoas vivessem de acordo com as doutrinas pregadas, do que necessariamente de inventar ou de redirecionar drasticamente as doutrinas anteriormente já facilmente entendidas. É claro, em casos específicos como dos reformadores mais exponenciais, você teve uma grande desassociação de doutrinas com base na Igreja Católica, mas na prática isso também era tirar o olhar da forma e olhar para a palavra. A palavra estava lá, a palavra era a mesma, disponível, viva,
mas as pessoas passavam a olhar para uma outra forma e por camadas e camadas de poeira, usando a metáfora anteriormente já dita, para olhar para a palavra, olhar para o Senhor. E o que esses reformadores e todos esses homens citados faziam então era voltar os olhos do povo para a beleza de Jesus, para a beleza de Deus, e muito menos para a forma, para as cerimônias. Isso comunica para Tozer, e eu penso que para todos nós também, a mensagem central do capítulo sobre quão importante é revisarmos como temos vivido a nossa vida cristã. Será que nós temos vivido uma vida religiosamente social, onde nós nos acostumamos a fazer as coisas que um crente mediano deve fazer e acreditamos que isso é o tipo de vida que o Senhor tem para nós? Ou nós, de fato, estamos buscando a Cristo como a corça anseia por águas, um desejo fervoroso de conhecer ao Senhor, de conhecer a Deus, de estar caminhando com Ele o tempo inteiro. Essa luta contra a exteriorização da nossa fé, para que a gente saia da periferia do relacionamento com o Senhor e volte para o centro, é a luta que a vida crucificada exige. A vida profunda cristã, ela não é vivida se não for por essa volta ao centro, por essa necessidade última de sairmos e de fugirmos cada vez mais do exterior, do que se vê, da tentativa de buscar seguidores, de buscar pessoas que nos apoiem, de buscar prestígio, de buscar forma de sermos conhecidos. E cada vez mais olhar para dentro e pensar quanto eu sou conhecido pelo Senhor, quanto eu conheço o Senhor, o quanto eu quero estar perto desse Senhor e que seja apenas Cristo que eu busco e nada além disso. Esse é o mote desse capítulo que nos exorta a olhar de dentro para fora e de fora para dentro, pensando em como temos vivido a nossa vida cristã. E para fechar nosso tempo aqui, meu irmão, eu quero colocar uma citação do autor, fechando o capítulo nas últimas 2 páginas, depois de ter descrito todas essas pessoas, esses homens grandes de Deus e também aqueles que agem somente pelo exterior, aqueles que somente vivem uma vida de exteriores e não possuem um relacionamento vívido e íntimo com o Senhor. Ele diz assim, e eu penso que essa é uma importante reflexão que todos nós devemos fazer. Então reflita você mesmo em relação à sua vida enquanto ouve essa citação. Ele diz: descrevi essas pessoas porque o que realmente quero saber é se descrevi você. Não se trata de saber a que profundidade você chegou, mas se está com roupa de mergulho. Não pergunta a distância que a flecha alcançou, mas se ela saiu do arco. Não se você é perfeito, mas se tem sede da perfeição. Ou sua religião é social. Você está satisfeito com a religião do tipo uma vez no domingo? Deus deu a você o vento, a chuva e um corpo para abrigar a sua maravilhosa alma. Ele concedeu a você uma mente maravilhosa e muitas habilidades. Ele o sustenta, o apoia, mantém seu coração batendo e espera receber você adiante. Mas você joga migalhas para ele de modo que Deus fica com as sobras? Deus só consegue os restos do seu tempo e você ainda diz que é seguidor do Cordeiro? Não se engane, você não é, se não entrar fundo na vida crucificada. Você está cansado de exterioridade e tem sede de Deus? Eu tenho sede de Deus. Isso não é conversa de velhos nem resultado de algo que eu tenha lido, exceto a Bíblia. Isso tem crescido em mim com os anos. A única coisa gratificante que tenho a parte de minha comunhão com Deus é o conhecimento de que não estou só na jornada. Deus tem em todos os lugares os seus que se revoltam contra fingimentos, textualismos, exterioridade e tradições. Eles querem buscar Deus pelo que Ele é, conforme revelado nas Escrituras pelo Espírito Santo. Deus tem o seu povo, mas não são muitos nesse povo. Você é um. Que essa reflexão dura, difícil de ser feita, seja honestamente tomada por cada um de nós, meus irmãos. A gente precisa cada vez mais pensar e voltar os nossos olhos, seguir olhando para a nossa fé e pensando, será que nós temos nos apegado mais à forma, mais aos ritos e às palavras do que necessariamente à palavra, ao Senhor, ao coração de Cristo em nós e impulsar por Ele nesse sentido? Que você possa refletir nisso e depender do Senhor para que Ele o ajude e o levante nessa
dura, difícil, mas não impossível caminhada, o Senhor há de nos guiar pelo seu próprio coração, para que nós possamos ser cada vez mais cativados por Ele e assim viver uma fé que realmente vale a pena, uma fé de uma vida crucificada. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.